Olá, meu povo de sorte! Eu sou Thiago Rosário, historiador, mestre em História Social e professor. E hoje eu vou falar sobre os ofícios dos historiadores e dos arqueólogos. Agora me responde uma coisa: quem descobre as coisas do passado? Como sabemos o que aconteceu há 500, 1000 e até 3000 anos atrás? Será que o historiador vive só lendo os livros velhos? Hoje você vai descobrir como estudar o passado é quase um trabalho de detetive. O que é um historiador? Um historiador é um profissional que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Ou seja, ele investiga como as pessoas viveram, pensaram, trabalharam, governaram e se organizaram em diferentes épocas. Mas ele não inventa a história, tá? Ele trabalha com fontes históricas, que são registros deixados pelas pessoas, pelos grupos humanos. Ou seja, qualquer vestígios humanos deixados, né, no decorrer do tempo, produzido pelos seres humanos. E quando nasceu a história como ciência? As pessoas sempre contaram a história do passado, mas a história, como área científica, ela foi nascer lá no século XIX. Foi quando os estudiosos começaram a utilizar um método científico, uma tentativa de padronizar esse conhecimento para investigar o passado. Ou seja, estudar com organização, análise e comparação de fontes. E como se produz um estudo histórico? Agora vem aí a parte do detetive. Um historiador investiga o tema, analisa várias fontes sobre o mesmo assunto, pesquisa em diferentes lugares, compara informações. E atenção, ele precisa ser fiel às fontes. Ele pode ter um ponto de vista, mas não pode inventar acontecimentos ou criar personagens. História não é ficção. Esse trabalho pode durar anos. O quanto mais recente for o acontecimento, maior o número de fontes para analisar. Depois de estudar tudo isso, o historiador escreve sobre determinado aspecto daquela sociedade, daquele objeto de estudo, daquele foco que ele quer dar nessa pesquisa que ele fez. E curioso, os historiadores também podem ajudar diretores, autores a produzir filmes, livros, séries que tenham a ver com um tempo histórico, na tentativa de ser o mais fidedigno, o mais fiel possível ao contexto histórico daquela produção de ficção. E quais os tipos de fonte que o historiador usa? Existem vários tipos de fontes históricas. Por exemplo, fontes escritas, cartas, jornais, leis, livros, documentos, fontes audiovisuais, filmes, fotografias, gravações, fontes materiais, objetos, ferramentas, roupas, construções, fontes imateriais, festas, danças, rituais, tradições, fontes orais, histórias contadas em geração, entrevistas. Ou seja, praticamente tudo que o homem cria pode virar fonte histórica. E o que o historiador precisa perguntar? Depois de analisar uma fonte, ele precisa questionar. Ela realmente pertence ao período estudado? Quem produziu essa fonte? Com qual objetivo ela foi criada? Porque toda fonte tem uma intenção. E entender isso é fundamental para interpretar o passado. Então, para que serve história? A história serve para buscar nossa identidade, entender nossas origens, compreender as mudanças e transformações, entender diferenças entre os povos. Cada povo tem uma história, e estudar isso nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos hoje. Agora vamos lá para outro trabalho. O que é a arqueologia? Se o historiador trabalha com diferentes tipos de fontes, o arqueólogo é o profissional que estuda as sociedades antigas por meio de vestígios materiais, ou seja, objetos deixados pelas pessoas aí do passado. E como é que trabalha um arqueólogo? O trabalho do arqueólogo tem uma etapa muito importante, que é a pesquisa de campo. Essa parte dura muito tempo. E por quê? Porque os vestígios materiais estão muitas das vezes em locais de difícil acesso, não estão bem conservados e precisam ser encontrados com cuidado. Ele coleta os materiais em sítios arqueológicos e depois analisa cada objeto para descobrir quem usou, para que servia e de que época era. É quase como montar um quebra-cabeça do passado. Vamos lá lembrar o que você aprendeu hoje. O historiador investiga o passado com método científico, ele trabalha com fontes escritas, materiais, orais, imateriais, audiovisuais. Ele não pode inventar fatos. A história nos ajuda a entender quem somos e o arqueólogo estuda o passado por meio de vestígios materiais. Agora eu te pergunto, se você tivesse que escolher, você seria historiador ou arqueólogo? Escreva aí nos comentários.
Lembrando que estudar história é muito mais do que decorar datas, tá bom? É investigar, é questionar, é entender a humanidade. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.